Governos federal e local visitam as obras da Casa da Mulher Brasileira e reabrem parte da unidade que está fechada há quase um ano. Detran é condenado a indenizar motorista que teve o carro apreendido e depois leiloado. Estoques de leite materno da rede pública precisam de doação. E mais no quadro Consulte o Doutor, uma conversa com especialistas sobre sintomas ligados ao mau funcionamento do sistema digestivo provocados pela gastrite. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa esta edição do Band Cidade falando sobre as contas que batem na porta de todas as pessoas sempre no início do ano. Tem IPVA, IPTU, renovação de matrícula e material escolar, que são algumas delas. Uma pesquisa do SPC mostra que apenas 9% dos brasileiros conseguem pagar as despesas no início do ano, sem precisar poupar. Confira aí na reportagem. Érica é servidora pública. Para conseguir se organizar e pagar as contas de fim de ano, ela diminuiu as saídas e optou por passar as férias na casa de parentes. Em vez de ir para um hotel, gastar com passagem aérea, a gente optou por uma viagem de carro e passar as festas de fim de ano em casa de parentes. Então, a gente deu uma controlada nesse sentido para não ter problema no começo do ano. A servidora se encaixa no perfil dos 31% de brasileiros que guardaram parte do 13º para arcar com despesas como IPVA, IPTU e o material escolar. Eu guardei um pouco, uma porcentagem dos meus benefícios para utilizar no começo do ano e controlar as dívidas. No fim do ano, também a gente tentou o que podia usar à vista, pagar as contas à vista, para não comprometer o início do ano. Diferentemente da Érica, 11% da população brasileira não faz qualquer planejamento para pagar esses compromissos, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Este especialista diz que não há outra saída para essas pessoas que não seja cortar gastos. Para diminuir os gastos, você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. E para você saber para onde está indo o seu dinheiro, você tem que anotar tudo que você está gastando. Diminuir consumo. Consumo de energia, consumo de comida em excesso, evitar desperdício. Mas o seu Pedro prefere lidar com as finanças de outra maneira. Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga, seu Pedro? Fala um pouco. Não tem outra saída, né? Mas vai melhorar. Às vezes não tem jeito não, Mas a gente vai falar sobre esse assunto com o Sérgio Amaral, que manja do assunto, está com a gente hoje. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rodrigo. É bom fazer aquele esforço, às vezes, para conseguir pagar à vista e conseguir um bom desconto? Olha, aí é que tá, Rodrigo. Hoje em dia, com essa nossa realidade de inflação bem baixinha e os juros também baixando, o Selic está baixo, claro que os juros de banco também não são tão baixos, mas essa realidade mostra o seguinte, que esses descontos que são dados para o pagamento à vista, normalmente entre 3% e 4%, esses descontos são significativos. 3% numa realidade de hoje, 4% numa realidade de hoje, em que isso significa a inflação do ano inteiro, então é muito importante, é significativo. Mas, por outro lado, a pessoa tem que ver uma coisa muito importante, que é o seguinte, se fizer o pagamento à vista, esse dinheiro não vai faltar ali na frente, porque tem que botar na ponta do lápis, pegar o papel, o lápis e fazer a conta, porque esse dinheiro que é adiantado agora, por mais que você ganhe um bom desconto, quando chegar fevereiro ou março, pode fazer falta na hora de pagar uma outra conta, uma outra prestação. Então, vale a pena esse desconto, mas se não for fazer falta lá atrás. Agora, a pior coisa que tem é fazer como o senhor Pedro aí da reportagem fez, empurrar com a barriga, não dá certo. A pessoa acaba entrando em cheque especial, tendo que usar o rotativo do cartão de crédito. Isso é uma bola de neve que só complica a vida lá na frente. Então, muito cuidado com isso. O ideal é não enrolar, é fazer como a dona Érica fez, se planejou. Agora, quem não conseguir se planejar, pelo menos não empurre com a barriga e não vá arrumar complicação para frente. É melhor começar o ano com planejamento, né, Sérgio? É o ideal. Saúde financeira. Falar do verão, que é época de férias escolares, a criançada só quer saber de se divertir, mas alguns pais se preocupam com a exposição ao sol dos filhos nesse período.
Dermatologistas alertam que crianças bem protegidas dos raios ultravioletas têm menos chances de contrair câncer de pele. Veja aí. Heloíse tem 5 anos e adora brincar no parquinho da escola onde estuda. Mas o local nem sempre tem sombra. Por isso, a mãe dela se preocupa com a exposição ao sol da filha. Passar o filtro solar para poder prevenir, né? Não deixar a pele machucada, não pegar nenhum tipo de doença, câncer de pele, tudo. Então é bom sempre passar o protetor. E nesse período de verão e férias escolares, os cuidados devem ser redobrados. A Bruna, mãe do Caio de apenas 1 ano e 2 meses, só sai de casa com o filho em horários específicos. A gente procura ver no horário, não ir para o sol no horário que está mais quente, né? Passar sempre um protetor solar, não expor ele muito ao sol, então você vai para a piscina, fica um pouquinho mais na sombra. Este dermatologista alerta para a importância do cuidado desde cedo com a exposição ao sol das crianças. A incidência do câncer de pele é diretamente relacionada com a quantidade de sol que se pegou durante a vida. Então o sol tem um efeito cumulativo, por isso a importância de se usar desde a infância, que quanto mais sol se pegou durante a vida, maior o risco do câncer de pele no futuro. Por isso essa atenção também com as crianças. Mas atenção, o filtro solar só deve ser utilizado por crianças maiores de 6 meses. Criança até 6 meses, devido à sensibilidade da pele, ser uma pele muito sensível ainda, não é recomendado ainda utilizar o protetor solar antes de 6 meses, né? Então, recomenda-se utilizar roupas com proteção ultravioleta, que a gente tem hoje bastante disponível no mercado, também chapéus com proteção ultravioleta e evitar deixar essas crianças diretamente expostas ao sol. E o governador Ibanez Rocha sancionou a lei de diretrizes orçamentárias. O governo também assinou o decreto limitando em 10% o volume de recursos a serem empenhados pelo governo. A repórter Érica Blaine tem mais informações. O governo do Distrito Federal terá aproximadamente 42 bilhões de reais para utilizar durante 2019. O valor vem de impostos, investimentos, previdência e também do Fundo Constitucional. A lei orçamentária anual regulamenta como esse dinheiro será utilizado. O texto original que veio da Câmara Legislativa, aprovado em 2018, foi sancionado pelo governador com alguns vetos. Entre eles, a reforma do prédio da Câmara Legislativa. O texto agora volta para os deputados analisarem se derrubam ou mantêm os vetos. Outra informação também importante relacionada aos cofres do GDF. O governador determinou que os funcionários do alto escalão façam uma análise criteriosa de todos os contratos estabelecidos com o governo. O objetivo é renegociar ou mesmo cancelar aqueles que não forem de interesse público. A ideia é promover uma economia de até 25%. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Érica. Agora, Sérgio Amaral, esse não é o momento ideal para realmente dar uma enxugada na máquina? Na verdade, o momento de dar enxugada na máquina é todo momento, né? Sempre que possível, porque tanto Ibanez Rocha como todos os governadores brasileiros estão com esse problema fiscal seríssimo, problema de caixa seríssimo. Alguns têm estado aí que gasta só com a folha de pessoal 80% do que arrecada. Isso aí é um absurdo, né? Significa que um grupo pequeno de funcionários públicos está gastando 80% de todo o dinheiro do Estado. Ainda, felizmente, não é o caso de Brasília, mas a situação daqui também não é satisfatória. Então, o governador, em boa hora, mandou fazer esse pente fino. Tem que fazer economia mesmo, tem que rever contratos, tem que rever despesas, porque o Estado é reconhecidamente, o Estado brasileiro, perdulário, gasta muito, nem sempre gasta bem, muitas vezes gasta muito mal, e é preciso resolver essa questão mesmo. E com relação a esse veto à reforma do prédio da Câmara Legislativa, a gente fica pensando, a Câmara não é assim tão antiga, né? Já precisa realmente de fazer reparos? Se foi vetado, vamos ver se precisa mesmo, porque os deputados têm o poder de derrubar o veto, né? A gente espera que eles não arrumem mais despesas. Ô Sérgio, vamos falar onde esse dinheiro deveria ser investido? Olha só, moradores da QNQ 1/2 em Ceilândia estão reclamando lá do abandono do parquinho, da quadra esportiva, do local
E a insegurança também preocupa quem circula pela região. Fábio tem 2 filhos de 4 e 13 anos e é prefeito comunitário da QNQ em Ceilândia. Ele sabe o quanto a falta de manutenção da praça do local tem prejudicado os moradores. Não tem condições da gente trazer nossos filhos para cá, né? O parque está deteriorado, está abandonado, né? Há mais de 3 anos. Já estivemos várias vezes na antiga administração, né? Na antiga gestão, reivindicando a revitalização dessa praça, desse parquinho aqui, e nada foi feito. A tela da quadra de esportes está rasgada. O mato ao redor de toda a praça está alto. Os brinquedos do parquinho enferrujados. Alguns têm até lâmina solta. Um perigo para quem ainda se arrisca a brincar ali. Outro dia mesmo o menino prendeu o dedo no parquinho, no balanço ali, que cortou. Teve prejuízo. Então o que acontece? É um local que todas as crianças querem vir brincar, mas que não pode, porque os pais não deixam para evitar certo tipo de problema. O abandono gera outros problemas. Todo dia que de manhã as famílias vão trabalhar, donas de casa são assaltadas. Uma vizinha minha foi assaltada 3 vezes a semana passada, até teve que mudar do local. Para o Manuel fica a dúvida. Para que nós pagamos imposto? Para ter tudo arrumado. Para onde é que vai nosso dinheiro? Então tem que arrumar. Pois é, em nota, a Nova Cap informou que abriu licitação para manutenção de equipamentos públicos, como praças, parquinhos e quadras esportivas, mas uma decisão judicial impede a contratação dos serviços. Até concluir o processo, a companhia vem firmando parcerias para pequenos reparos em espaços públicos. Já a PM informou que o policiamento da região é realizado de forma constante por viaturas e motocicletas e que apenas um registro de solicitação para a quadra foi feito em 2018. A PM alerta a população sobre a importância do registro de ocorrências para o melhor planejamento das operações policiais. Mais de 3.100 pessoas foram detidas pela Polícia Militar durante o ano passado em Ceilândia. E olha, os estoques de leite materno da rede pública estão baixos por causa das férias. Só em dezembro foram recolhidos quase 300 litros a menos que o esperado. O melhor alimento para os bebês com até 6 meses de vida é o leite materno, segundo a Organização Mundial de Saúde. Fonte importante de nutrientes para formar o sistema imunológico de recém-nascidos e proteger os pequenos de doenças graves. Algumas mães têm problemas para produzir leite materno, por isso a rede pública mantém um sistema permanente de coleta de doações de voluntárias. Em média, 250 crianças necessitam dessas doações, sendo que a maior parte delas é prematura e está abaixo do peso ideal. Em dezembro, 449 mulheres estavam registradas como doadoras no Distrito Federal, mas no período de férias a oferta de leite diminuiu muito, ficou quase 300 litros abaixo do esperado e deve continuar assim até o fim do carnaval, se o número de voluntárias não aumentar. Um pote de 300 ml é suficiente para saciar em um único dia a fome de até 10 recém-nascidos. O alerta vai para todas as mulheres que estão amamentando. Quem puder ajudar, basta ligar para o Banco de Leite pelo 160, opção 4, ou se inscrever pelo site do Amamenta Brasília. Os 3 suspeitos de participar de uma tentativa de ataque com bomba ao Santuário Menino Jesus em Braslândia na madrugada de Natal foram soltos nesta quarta-feira. A decisão de libertar os suspeitos foi assinada pelo juiz Felipe Figueiredo de Carvalho, da 7ª Vara Criminal de Brasília. Segundo ele, não foi possível abrir uma ação penal contra os investigados devido à falta de provas. O processo foi arquivado pela Justiça, mas segue sendo investigado pela Polícia Civil. Os 3 suspeitos, 2 homens, uma mulher, foram presos no dia 1º de janeiro em Alto Paraíso de Goiás, em uma operação em parceria com a Polícia Federal. Eles passaram 9 dias presos. E a seguir, no quadro Consulte o Doutor, vamos falar e tirar dúvidas sobre gastrite. A gente volta já.